usar aqui a mesma saudação que Jesus saudava quando pisou nessa terra. Shalom, né? Shalom! Que traduzido no nosso brasileiro aqui, que a paz, o amor de Deus seja sobre nosso coração, nossa mente, nosso espírito. Que essa paz que excede todo entendimento, que só vem de Jesus, esteja conosco. Faz tempo que Deus pede para mim dar um testemunho aqui de experiências vividas por graça e merecida de Deus e misericórdia duradoura dele. Tenho vivido várias experiências e desejo aqui nesse vídeo contar algumas delas. A pedido do Senhor. Faz um tempinho que ele vem pedindo e eu tenho retido essa questão e hoje tocou forte no meu coração e eu vou fazer isto. Hoje é 17 de outubro de 2024. Tenho liderado, juntamente com o irmão David, o grupo dos varões, né, da igreja, o grupo de louvor do masculino. E no nosso aniversário, eu falei para o pastor e para o presbítero que eu não queria pregador de fora, que seria num sábado. O presbítero pregava e no domingo o pastor. E aí a gente preparou todo o preparatório, né, para a festividade, para a comemoração do aniversário, né? Fomos ao monte, buscamos a face do Senhor, buscando resposta do Senhor, revestimento, unção e preparativos, né? Então é meio corrido, é meio difícil. Nas questões espirituais existem bastante barreiras, bastante lutas, bastante batalhas que a gente acaba enfrentando para que aconteça, para que a gente dê o nosso melhor. Porque isso em qualquer empresa, em qualquer instituição, sempre uma comemoração tem que ter graça de comemoração, né? Áreas de comemorações. E tem que ser diferente, tem que ser agradável, tem que ser de uma forma que traga alegria, que traga, né, regozijo, que traga assim um momento de festa. É como um aniversário nosso, né? Uma comemoração de algo que você viveu, de algo que você venceu. E quando se trata espiritualmente, isso é um pouco mais sério, porque envolve todas as áreas, né? A área espiritual, física, emocional, né? Corpo, alma, espírito. E isso num corpo de Cristo. Né? Somos membros do corpo de Cristo, né? Somos partes da igreja. E aí a responsabilidade é um pouco maior. E a gente fez com bastante responsabilidade, com bastante zelo, e buscando a presença de Deus, buscando a face de Deus. E eu lembro que eu e o irmão David fomos a um pesqueiro na véspera, e lá a gente foi ali tirar um momento de lazer, mas num dado momento eu estava em comunhão com o Senhor, fazendo algumas perguntas com o Senhor. O irmão David chegou até a me questionar: você está na comunhão aí com Deus, irmão Flávio? Está conversando com Deus? Eu falei, E ele tinha me passado, a gente estava indo, ele tinha me passado que o pastor falou que não pregaria no domingo. E eu falei, caramba, então, eu falei que não seria de gente de fora, não iríamos convidar pregadores de fora, e seríamos da casa. Já que o pastor não vai, então eu falei, Senhor, então eu preciso de um sinal do Senhor, de uma direção, para ver quem, né, como eu, irmão David, que lidera, precisarmos, essa decisão teria que ser tomada por nós, né, da liderança, quem iria pregar. Mas eu falei, eu não quero fazer isso nu e cru, eu quero fazer isso diante de ti, diante das tuas respostas. O Senhor me dê essa resposta, para que eu não faça de mim. E o irmão David falou, eu já preguei tal dia e eu não queria essa responsabilidade. E eu falei, bom, não tem irmão David, então tem irmão A, irmão B, irmão C, e tem eu. E eu falei, Senhor, mas eu também já estou com a direção do trabalho. Mas enfim, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí eu fiz
Falei, Senhor, me dê por sinais. Né? De Gênesis a Apocalipse, a gente vê que Deus é de sinais, Deus é de simbologia, Deus é de mistério e Deus se revela em tudo isso. E obediência gera bênção, né? E a gente em oração, quando coloca, né, como salmista, quando o sol abre, quando o sol nasce pela manhã, coloco a minha oração, meus planos, meus projetos na tua mão, Senhor. E sei que a tua resposta virá no decorrer do dia. E assim foi naquele dia. Já tinha feito meu devocional inicial, já estávamos no pesqueiro, e aí o irmão David me passou essa notícia, e eu falei, Deus, o irmão David aqui é pescador antigo, e já tem experiência, e eu não, eu sou uma pessoa com pouca experiência nessa área, mas como um sinal de que seja a minha pessoa, o Senhor vai fazer com que eu pesque na frente dele, que eu pesque o peixe que ainda é um peixe diferente, um peixe bem notado, até que ele se admire. Mas se for do contrário, ele pescar na minha frente e não for com esses sinais, então eu vou direcionar outro servo teu e será feita a tua vontade, assim desse jeito. E acabei de falar com Deus e foi fisgado. Foi fisgado, a gente pescou um peixe, um bagre dourado, ele era todo de ouro, era muito bonito, muito diferente, muito forte, deu um trabalho para poder tirar ele da água. E foi uma experiência gloriosa e mais gloriosa ainda porque eu senti demais a presença de Deus em mim, aquela chama acendeu, aquela alegria. E eu falei, Senhor, amém. Eis-me aqui. Eu venho praticando o eis-me aqui faz bastante tempo. E é quando a gente fala, Senhor, não mando eu, mas o Senhor sim. Não vivo eu, mas o Senhor vive em mim e através de mim. E a gente não é nada, né? A gente é pó, é cinza, né? Mas quando a gente nos coloca à disposição para servir a Deus, Ele nos torna, faz com que a gente comece a trilhar outros caminhos e a ser alguém para o teu reino, de viver de propósitos e entender. E aí eu fui para a palavra, eu percebi que eu já tinha tido a palavra e falei, Deus me revela, e Deus revelou, e está aqui em Samuel, 1 Samuel 22, e aqui está a data de dia 18, 18/4, e foi quando Deus mostrou de fato essa palavra, e me fez nítido, e o que foi mais importante é que Deus tem me colocado, sempre quando Ele me dá uma oportunidade, e que eu levanto para ministrar a palavra no altar, Ele tem feito com que eu viva esta palavra antes de ministrar essa palavra. Eu tenho uma lembrança do irmão João Cardoso, ele era um servo de Deus da igreja da minha mãe, ele já dorme no Senhor, já está na glória, e ele falava, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ela sai cortando, então ela corta do altar para depois cortar na igreja. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, divide corpo, alma, espírito, discerne pensamentos, intenções, juntas e medulas, é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Essa é a palavra de Deus. É tudo isso e um pouquinho mais. E nessa palavra aqui, fala sobre a caverna de Adulão, né? Quando Davi, eu vou ler aqui para não ficar só nas minhas palavras, vou ler do versículo 3 e 4, só o 3 e o 4. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse o rei dos Moabitas, deixa estar com meu pai e minha mãe, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-o perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no forte. E aqui diz aqui, então, eu falei que ia ler o 3 e o 4, porém eu peço perdão, eu vou ler também o primeiro e o segundo, tá? Só para dar a interpretação de fato a mensagem. Então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, que desceram ali para ele, para estar com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que estava em perto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e se fez
chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Bom, essa palavra é o seguinte, na época, Davi fugia do seu sogro Saul, que era o rei na época, o rei Saul, e Davi fugia por quê? Porque nasceu uma inveja no coração do Saul, o Espírito de Deus já não habitava Saul, por conta da desobediência, não vou entrar nesse detalhe, nesse mérito, mas E Davi já era um que tocava harpa para Saul, para trazer paz ao espírito de Saul e dar noites mais tranquilas, porque ele era perturbado com esses espíritos que o próprio Deus havia colocado nele, por conta da desobediência. E Davi já tinha sido ungido, desde a sua juventude, para ser rei no lugar de Saul, em Israel. Davi foi um dia, como office boy, levar mantimento para os seus irmãos na guerra e trazer o recado aos seus pais. E ali encontrou ali o gigante Golias, que amedrontava o povo de Israel. E Davi matou aquele gigante em nome de Jesus. Davi, sem condições nenhuma, venceu aquela guerra. E aí foi só aumentando os ciúmes com Davi, para com Saul. E Saul, mesmo sendo hoje família de Davi, porque ele era o sogro, tinha dado a filha dele, né, por conta de... Era um presente para quem matasse Golias, e ele ganhou esse presente por mérito. Foi morar cá no palácio, e depois Saul começou a tentar contra a vida do próprio genro, do próprio Davi, né, que era o futuro rei de Israel, por conta da inveja, por conta do ciúme, por conta dos espíritos que estava sobre Saul. E Davi fugiu, porque Davi ele falou: não vou tocar eu no ungido do Senhor. Então Davi era um homem de princípios, ele era um homem de valores e era um homem de Deus. Um homem segundo, depois a Bíblia vai contar que Deus procurou o que estava achando, né? Ele era amado de Deus. Ele era amado de Deus assim como você é amado de Deus, assim como eu sou amado de Deus. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Então e ele sabia que Deus já não aceitava mais Saul como rei, ele sabia que Deus já tinha tirado o espírito dele, tinha colocado o espírito de perturbação em Saul. Ele poderia ter pensado em seu coração, em seu pensamento, que Deus já não ligaria se ele tirasse a vida do seu próprio sogro. Porém, ele não violou esse princípio, ele nem sequer questionou Deus se ele poderia fazer tal coisa, né? Não sei qual seria a resposta de Deus, mas provavelmente Deus se alegrou muito porque ele praticou o princípio. E ele: não vou tocar no ungido do Senhor, que era Saul, porque Saul tinha sido ungido de Deus para assumir o trono. E Saul também era sogro, era família, né? Não vou tocar no ungido e nem contra o meu próprio sangue, porque era o pai da sua esposa. Então Davi era um homem de princípio, homem de caráter, homem de valor. E ele fugiu. E ele achou ali uma caverna chamada Caverna de Adulão. E ali ele se abrigou. E a gente vê como é as coisas, como é os caminhos do Senhor. Davi foi ungido quando criança, ele pastoreava as ovelhas e o próprio pai abandonou, o próprio pai esqueceu que ele estava lá, e quando o profeta estava lá querendo ungir, o próprio pai de Davi, trouxe à presença daquele profeta todos os seus filhos, robusto, forte, bonito, belos, homens de guerras, homens preparados, e achou que um deles seria o que Deus queria ungir como rei. Mas estava completamente enganado. Davi, que estava lá no pasto, esquecido da sua família, né, afastado, foi o que era a intenção de Deus. E aí foi mandado chamar Davi, Davi veio, e prontamente Deus falou: esse aí, pode ungir. E ali ele foi ungido como rei. Porém, ele passou por um bom tempo, voltou ali pastorear as ovelhas, voltou ali cuidar das ovelhas do seu pai, voltou ali ficar no abandono, longe da família, longe do palácio, da casa, né, do amor dos pais. E ali ele tinha o papel de cuidar das ovelhas do seu pai. E ele cumpriu esse papel muito bem. E ele não deixou ali aquela unção subir para sua cabeça, subir para o seu ego. Ele não quis sobressair sobre seus irmãos. Ele acreditou que aquela promessa haveria de se cumprir um dia e descansou no Senhor.
E a mesma coisa ele fez aqui. Próximo já de se assumir o trono, já com a cantoria das mulheres, Saul matou 10.000, Davi matou 10 milhares, e né, com toda essa glória, com toda essa pompa, porém isso não subia ao seu coração, não subia à sua mente, e ele fugiu da presença do rei para não matar o rei, para não morrer também pela mão do rei, e ele sabia no Deus em que ele confiava. Ele carregava em si o caráter do Senhor. E ele ali nessa caverna, sem reclamar, sem murmurar, Deus enviou para ele, né? Ele não sabia que Deus enviou, mas hoje nós aqui, há quantos mil anos atrás, à frente, né? Depois desse ocorrido, podemos imaginar e meditar que Deus, o próprio Deus, enviou para ele, para treinar ele, esses homens desprovidos, aqui fala que eram homens endividados, homens com problemas com a sociedade, com espírito desgostosos, né? Sem ânimo, sem coragem, homem de diversas dificuldades, né? Homem sem esperança nenhuma, sem fé. E foi para se encontrar com Davi aonde? Na caverna. Não foi para se encontrar com Davi num palácio, não foi para se encontrar com Davi numa pompa, né? Na onde poderia Davi dar alguma coisa para eles de valores. Mas eles foram encontrar ali e encontraram ali um homem de fé, encontraram ali um homem de coragem, encontraram ali um homem de valor e que confiava num Deus que tudo pode. E ali Davi apresentou para ele o Deus que tudo pode, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus das promessas, o Deus soberano, o nosso Deus. E ali, o que Davi fez? Poxa, vou ser rei, Deus já falou que eu vou ser rei. Deus começou a treinar aqueles homens que não tinham coragem. Começou ali num treinamento militar, eu imagino ali exercícios físicos forçados, treinamento de guerra, de luta, de batalha. E diz a Bíblia que eles viraram os soldados mais temidos que Israel já conquistou. Eles eram valentes mesmo, chamado depois valentes de Davi, porque eles eram, além de homens fiéis a Davi, né, leais a Davi, aprenderam a adorar o Deus de Davi, a servir o Deus de Davi, a conhecer o Deus de Davi e a viver, né, essas experiências através da vida de Davi, porque Davi com certeza falava desse Deus, falava dessas promessas, falava da unção, falava das maravilhas, né, da saída do Egito, da libertação, dos 10 mandamentos, enfim, é certeza que Davi pregou sobre esse Deus, falou sobre esse Deus para todos esses homens. E treinou eles, preparou eles para a batalha, para a guerra, e eles ficaram ali homens de valor. E quando Davi depois vai para o palácio, leva esses homens, e esses homens vão viver ali, né, nas condições do palácio, ser soldados bem pagos e valentes realmente, né? A história deles são grandes. E Deus vendo a unção tão grande sobre esses valentes que eles depois eles vão viver na experiências, a prática de matar, de vencer batalhas difíceis de vencer a olhos humanos, né? Eles foram revestidos de poderes sobrenaturais, de forças sobrenaturais. E é isto. Agora, o que eu tenho a testemunhar dessa parte aqui, não é só o que eu preguei nesse dia, porque foi exatamente essa palavra que eu preguei nesse dia no púlpito da Igreja Monte Sinai, né, da festividade no dia 22 de abril de 2024. Não foi só isso que eu vim aqui falar. Mas o que Deus me pede é que falar exatamente o quê? Que eu vivi, de fato, exatamente o que Davi e o que essa palavra foi dita ali. Foi pregada nesse dia da festividade do grupo de varões valentes de Davi, da Igreja Monte Sinai. Por uns tempos, um mês, 2 meses antes, eu tenho testemunha, o irmão David, o meu filho, o David, meu filho mais velho, que me ajudou a fazer a mudança. Eu mudei aqui para minha casa, hoje eu chamo a minha casa de Caverna de Adulão, porque foi exatamente assim. Eu mudei na minha casa sem porta, sem janela, sem piso, sem azulejo, nas condições de uma caverna.
Eu vivi um mês, quase 2 meses, nessas condições. Como é que é uma caverna? Ela é úmida, ela entra vento, ela entra bicho, ela é uma casa ainda interminável. Uma caverna é um pouco pior, foi o que Davi viveu, né? Ele saiu do palácio, da condição do palácio, do conforto do palácio, para estar na caverna, e na caverna ele não se rendeu. Na caverna ele continuou vivendo o propósito, ele continuou adorando ao Senhor, ele continuou louvando ao Senhor, ele continuou na intimidade com o Senhor, ele continuou com o rosto no pó, ele continuou se ajoelhando, buscando, clamando, jejuando, sacrificando, treinando os homens, encorajando os homens que não tinham coragem, dando força para esses homens, dando uma perspectiva. E foi exatamente isso que eu vivi antes de ministrar esta palavra. Antes de eu ministrar essa palavra, eu vivi exatamente isto. Mesmo com as condições, eu mudei no inverno, no mês de junho, meados de junho, julho, maio, são mês de inverno, de frio em São Paulo, e eu vivi nessas condições. Choveu, enfim, eu vivi na condição de caverna. Mesmo assim, eu não faltei nenhum culto, eu não faltei nenhum propósito, nenhuma prática do ID, eu continuei ministrando vida, eu continuei louvando ao Senhor no violão, estudando a minha música, buscando conhecer e fazer a obra de Deus cada vez melhor. E continuei congregando, continuei firme com os valentes, indo a montes, preparando a festividade, né? Cada detalhe, a festa foi maravilhosa, foi bênção. E é isso que eu queria dividir com vocês, essa experiência aí. E é o jeito que Deus tem trabalhado na minha vida. O que eu prego, eu costumo falar para o grupo de estudo da palavra que tem hoje no celular, o canal, o WhatsApp, procuro falar que Deus é assim, Ele trabalha na minha vida, Ele trabalha em mim, por mim e através de mim. Ou seja, primeiro eu vivo aquilo que eu vou pregar. Por graça e misericórdia de Deus, eu tenho vivido assim. Tudo que eu falo, tudo que eu prego, a mensagem que eu posto, eu já ouvi, eu já internalizei, eu já aprendi, Deus já falou comigo e aí eu posto e impacto nas vidas. De manhã eu faço a mesma coisa, eu primeiro oro, falo com Deus, depois eu falo, Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero entender como eu estou com o Senhor hoje, quais são as ordens para hoje, o que o Senhor deseja de mim para hoje. E depois que Deus fala, Deus ministra a minha vida, e aí depois eu transbordo na vida da minha mãe, na vida dos meus filhos, na vida dos irmãos da igreja, né? E aí sim eu vou obedecendo aquilo que Deus vai me dando. Às vezes muda um pouquinho, né? Mas eu criei hábitos de relacionamento com Deus na parte da manhã, na parte da tarde, né? Eu assemelho o que Daniel fazia. Orava de manhã, à tarde, à noite, e de preferência de joelho, em ato de reverência, de adoração, de submissão, porque Deus é digno disto, digno de que a gente dá o nosso melhor. E dando o nosso melhor ainda não é nada, porque nada que fizermos Deus já não conheça, Deus já não sabe, porque Ele conhece e já escreveu o nosso futuro. Ele já sabe como vamos terminar, com quem e onde vamos terminar. Então, mas a gente tem que fazer o nosso melhor e a gente tem que se esforçar para dar o nosso melhor para o nosso Senhor, porque Ele é digno de honra, glória, louvor, adoração sincera e da nossa fé genuína nele e do nosso louvor sincero. Ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que adorem em espírito e em verdade. Depois a segunda palavra que Deus me coloca para poder mencionar nesse vídeo, foi há pouco tempo, o pastor falou, você vai estar com a palavra, e eu falei, amém. E Deus ministrou no meu coração para falar através uma palavra de fé prática, ou seja, uma vida com Deus na prática. E Deus me deu Hebreus 11:6, Hebreus 11:1, Romanos 10:17, e também Deus fez eu viver essa palavra antes de eu ministrar ela no púlpito. Porque no púlpito flui água, rios de águas vivas. Então no púlpito o Senhor Ele transforma. Mas no púlpito também precisa sair verdades, precisa sair fatos. Né? Não adianta eu ir lá falar do que os outros viveu, do que isso, que aquilo, e não viver.
Os hipócritas, os fariseus faziam muito isso. Eles pregavam que eles não viviam, eles determinavam e queriam que as pessoas viviam, porém eles não viviam, eles não tinham essa vivência, e por isso Jesus chamou eles de hipócritas. Por isso a palavra diz, cuidado com os fermentos dos fariseus, né? São falsos mestres, que pregam a verdade, porém não vivem a verdade. E o mais importante é você viver, porque às vezes a gente quer esconder algo que fazemos de errado, né, que cometemos, que falhamos, do nosso irmão, da nossa irmã, né, dos nossos pais, né, do esposo, da esposa, mas de Deus ninguém esconde nada, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é soberano, Ele sabe tudo, conhece tudo e vê tudo. Então Ele está aqui comigo aqui agora, está aí com você aí agora, então não adianta a gente querer mascarar, criar máscaras. Não, a gente tem que ser de fato, tem que ser verdadeiro. E é isso que eu tenho me esforçado para ser. E eu sei que eu tenho muito a aprender ainda e quero aprender, porque a santificação é isso, você vai se separando, você vai se moldando, você vai deixando Deus te moldar, trabalhar em você, através de você, para que você frutifique os frutos do Espírito. E Hebreus 11:1 diz que a fé é algo que você não viu, né? Que a fé, ela eu vou até ler, porque eu acho que fica até mais original. Hebreus 11:1. Eu gosto dessa palavra. E Deus me deu essa palavra nesse dia. E eu, com muito zelo, trabalhei nela. E Deus me ministrou e fez eu viver essa fé. Eu vou contar logo o que aconteceu. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a fé é o fundamento, ou seja, é o início, é a raiz das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então Deus, ele é real, porém ninguém vê ele. Sentimos ele, né? Sentimos o poder dele, sentimos, né, tudo que ele move, tudo que ele cria, tudo que existe foi criado por suas mãos, né? Por seu poder, por sua palavra. Somos criatura dele. Quem pode acrescentar 1 centímetro a mais no nosso tamanho? Quem pode aumentar um dia de vida sequer? Né? Tudo está na mão de Deus. Né? Qual valor temos aqui? A minha mão, os meus dedos mexendo, o pulmão, o fôlego, o ar. Qual valor tem isto? E tudo é Deus que nos dá. Né? Isso chama valor. O dinheiro não consegue comprar. Eu perdi meu olho direito e dinheiro do mundo não consegue comprar outro olho. Então, comprei uma prótese que valeu 33 mil reais. Mas eu não comprei meu olho de novo. O olho que Deus me deu. Nunca mais eu vou ter. Por quê? Porque eu perdi. Então é isso aí. E tem muito valor. Às vezes a gente não para agradecer. E depois aí Deus me ministra também o 6, né, o Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, e todos que se aproximar de Deus, todos que quiser ter uma intimidade com Deus, que quiser ir para o céu, que quiser a salvação, deve acreditar que ele existe, deve acreditar que ele é real. E pois ele vai te dar de presente a tua presença, a tua onisciência, né? Aqueles que o buscam. Então, se você buscar o Senhor, ele virá até você. Mas se não buscar, não tem como, porque você precisa chegar a ele até através da fé. E nessa palavra, finalizando no Romanos 10:17, e aí você pode me perguntar, e eu uma vez fiz essa pergunta, os discípulos fizeram essa pergunta: Senhor, nos acrescenta a fé, dai-nos fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, que é o que Romanos 10:17 fala. Né? Eu tenho aqui na minha lousa. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, que é Romanos, que é Hebreus 11:6. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, que está registrado em Romanos 10:17. Então, se eu quiser ter fé, eu preciso ouvir falar da palavra de Deus. Eu posso pegar no celular a Bíblia online e posso ouvir a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e aí eu estou alimentando a minha fé. Posso ouvir a pregação, estou alimentando a minha fé. Posso ir à igreja, ouvir pregação, estou alimentando a minha fé. Posso ouvir um louvor que tem palavras, né,
Muitos louvores têm palavra, tem louvores que não tem louvores que a gente nem pode ouvir porque são falsos louvores, mas tem louvores que tem palavra e que ministra, né? Tudo que está aqui de Gênesis, Apocalipse, que ela é viva, eficaz, ela é vida para nós. E isso que faz nos aumentar a nossa fé. E por que ouvir? Porque anatomicamente o nosso ouvido, para quem estudou anatomia, para quem entende do corpo humano, o nosso ouvido ele é de forma de um feto. Ele tem um formato de um feto. Ou seja, o que o feto faz? Gera. Né? O feto no ventre da mãe gera uma criança. Assim eu fui gerado, assim você foi gerado, assim todo ser humano foi gerado. Né? Através do ventre do feto. E o ouvido é como se fosse um feto. Ele tem uma imagem, uma simbologia de um feto. E ele gera. Então você ouve, vai gerar fé em você. Toda vez que você ouvir uma palavra, toda vez eu estou falando aqui para você, já está gerando a fé no seu coração, na sua mente. E isto vai te levar a Deus. E eu vivi exatamente essa palavra 2 dias antes de ministrar essa palavra no púlpito da igreja Monte Sinai. Os irmãos que estavam lá é testemunha disso. E eu também sou testemunha e Deus é testemunha também. A minha mãe passou muito mal, no estralo de dedo, sem nenhum abuso, sem nenhum aviso, sem nenhuma negligência dela. A pressão dela deu um pico de altura muito alto e ela foi socorrida. Meu sobrinho me ligou, eu estava no meu ato devocional, que eu faço pela manhã, onde eu pratico Eis-me Aqui, onde eu ministro vidas. E terminando esse ato, só depois que eu termino esse ato que eu ligo a internet, e quando eu liguei a internet, meu sobrinho estava desesperado me chamando para socorrer minha mãe, que estava passando muito mal. E eu saí correndo. Porém, antes de sair, eu ajoelhei e falei, Senhor, eu tenho esse hábito, eu já vivi essa experiência com meu filho, cheguei para socorrer meu filho desmaiado, com crise renal, e eu antes ajoelhei, ungi ele e pedi a direção de Deus. E eu ajoelhei, fiz uma oração rápida, mas porém fiz, e depois fui socorrer minha mãe. Quando eu cheguei lá, meu pai tinha chegado na frente, fez o socorro e ela já estava no hospital. Eu me dirigi para o hospital e eu vi minha mãe morta. Eu vi ela como morta. O pastor é testemunha, alguns são testemunha porque eu tirei a foto, e a foto era como uma pessoa morta ali naquela maca. E foi assustador, porque a pressão dela foi a 22 por lá vai fumaça. E eu vi ela morta e eu cheguei ali, eu fiz uma oração em posição de mão, e eu falei assim com Deus, falei, Deus, se a minha mãe estiver pronta para tu levar ela para a tua glória, porque ela tem muitos anos de ministério, ela aceitou o Senhor há muitos anos, mas se ela estiver pronta, Senhor, o Senhor leva. Mas se ela não tiver, eu vou fazer aqui um ato de fé, que o Senhor restabeleça ela hoje, e que o Senhor leve ela para casa hoje. E assim eu terminei minha oração no nome de Jesus, com muita fé. Depois eu ajoelhei e fiquei por um bom tempo orando ao Senhor. Eu lembro que meu pai, a enfermeira chegou, eu estava do lado da minha mãe orando por ela, ela estava ali desacordada com os aparelhos, e a enfermeira olhou e não me viu no quarto, o Senhor me escondeu. Meu pai chegou, e aí ela deixou meu pai subir. Entrei no quarto, ninguém me abordou, e eu entrei no quarto ali, fiquei ali, e orava ao Senhor. E a enfermeira não me viu dentro do quarto, ela abriu a porta, ela foi dentro do quarto, não me viu. O Senhor me escondeu, meu pai entrou também por um bom tempo, não tinha me visto. E depois que eu levantei da oração foi que ele me viu. E acho que foi mais uma meia hora, depois a minha mãe acordou. E naquele mesmo dia, convênio normalmente segura o paciente, naquele mesmo dia minha mãe foi para minha casa e estava muito bem, para a honra e glória do Senhor. Então eu vivi o ato de fé, eu coloquei a minha fé em ação e Deus honrou a minha fé e levou minha mamãe para a minha casa, ela está bem até hoje. Hoje é dia 17/10/2024. E então é isso. Deus tem um trabalhar com cada um de nós. É o jeito de Deus trabalhar. E eu não sei porque eu gravei esse testemunho, porque eu estou dizendo que quando eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, quando eu tenho a oportunidade de pregar,
Deus tem feito isso. Eu vivo de fato na íntegra o que eu vou ministrar, aquilo que Deus me ministrou no meu coração. Primeiro eu vivo para depois eu anunciar, para depois eu transbordar. E é isso que eu queria deixar, para que você entenda que é o trabalhar de Deus. Na sua vida vai ser de forma diferente e você precisa estar receptivo para entender o trabalhar de Deus e saber que Ele tem para cada um de nós um trabalhar, e cada um de nós temos valores na mão do Senhor. Às vezes você, eu não ministro a palavra, mas você acha que não tem valor. Você tem. Às vezes você está ali na comunhão, está ali, né, estão lá ministrando um louvor, você está ali. Senhor, toma conta, faça com que Ele faça isso para a tua glória, para o teu louvor, que Ele se esvazie e que Ele preste o melhor louvor, a melhor adoração. Tá lá aquele que está dirigindo o culto, você está lá intercedendo. Você não faz isso, mas está limpando a casa do Senhor. Você também tem valor, mesmo valor. Todos temos o mesmo valor na presença do Senhor. Tanto aquele que ministra, aquele que profeta, o apóstolo, o diácono, todos na mão do Senhor. Somos parte de um só corpo, temos um grande valor. A gente pode pensar, né, a unha não tem valor para o nosso corpo. Dá uma martelada na unha para a gente ver. A cabeça sente. Né? A unha não tem valor, mas a cabeça sentiu, né? O coração não tem valor, os órgãos internos não têm valor, né? Igual a gente pode pensar, os órgãos internos são feios, né? Não tem valor, não tem expressão, mas vai tirar aí, eu tirei 1,5 m de intestino, eu sei o quanto me faz falta, e tá lá escondido, ninguém vê, mas faz falta quando não tem, né? Tirei a vesícula também, né? Faz falta quando não tem a vesícula, cada um tem uma função. Cada um tem um trabalho no corpo humano. E assim no corpo espiritual também. Temos o nosso valor. Devemos nos valorizar. Devemos fazer tudo o que fizermos, fazermos como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Fazer com amor, com carinho, com dedicação, com presteza. Para que assim possamos honrar o Senhor. Assim para que possamos dar glória ao Senhor. Dar o melhor para o nosso Deus, que merece, né? E assim nós vamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé e de trabalho em trabalho. Porque não adianta, né? Hoje foi ministrado pela pastora Érica na igreja, na palavra, que mostra-me a tua fé sem a tua obra, né? Que está registrado em Tiago, né? E eu vou mostrar minhas obras através da fé. Então, uma coisa combina com a outra. Eu tenho fé em Deus, mas eu não coloco a minha fé em ação, não vale de nada. Eu tenho obra, mas eu também não tenho fé, também não vale de nada. Então a fé, a obediência, a oração, a súplica, a reverência, o jejum, a adoração, o louvor, estar na casa de Deus, amar, deixar os frutos do Espírito Santo fluir em nós, né? Que são registrados lá em Gálatas 5, 20, 21, 22, 23, né, que é os frutos do Espírito, fruto do amor, da paz, da longanimidade, da fé, da temperança, domínio próprio. Então, né, sermos fortes, sermos corajosos, ter bom ânimo e não ter medo de nada, porque nós temos um Deus que tudo pode, né? E assim nós vamos viver todas as promessas que o Senhor tem prometido para nós. E a maior de todas as promessas, né, eu costumo orar a Deus hoje, falo, Senhor, tem tantas promessas que o Senhor já ministrou na minha vida, tantas promessas que o Senhor já... hoje mesmo eu recebi mais uma promessa, por graça merecida e misericórdia duradoura de Deus. E essas promessas são boas, mas eu falo para Deus, Senhor, ainda que essas promessas não cumpram, porque às vezes a gente abortamos as nossas promessas, abortamos as nossas bênçãos, por conta das nossas negligências, nossas falhas, por conta da nossa pequenez, da nossa fraqueza, porque é isso, nós somos seres humanos. Mas ainda que essas promessas não aconteçam, eu falo com Deus, mas que a promessa registrada em 1 Coríntios 2:9, que essa aconteça, que é aquela que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano, tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, para aqueles que o amam. E todos aqueles que amam a Deus farão aquilo que está registrado em Deuteronômio 11:1. Cumprirão todas as tuas promessas, teus mandamentos, teus preceitos, observarão, meditarão na tua palavra dia e noite e praticarão. Esses provam que amam a Deus. E esses viverão essa promessa, que é viver na eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano aquilo que Deus preparou desde a fundação do século para todos que o amam, que é levar para a glória, junto do Pai, onde Ele vai dizer,
venha para bendito de meu Pai e possuir por herança tudo aquilo que tenho preparado desde a fundação do século para todos aqueles que eu amei, para todos aqueles que eu chamei, para todos os meus escolhidos, para todos que me amam e que são amados de meu Pai. É isso aí. Que Deus possa te abençoar, possa te guardar, possa te iluminar e que tu possa ter esse amor pelo Senhor e que a chama do Senhor acenda em ti e que nunca se apague. E que tu possa morar comigo lá na glória, porque eu vou para a glória e você também.